A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Do Trabalhador. Ranieri Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Programa do Trabalhador. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador. Todos os sábados, de 6 às 7 da manhã, estamos nesse horário, consequência também de um programa especial sobre pandemia coronavírus, no comando do Dr. Mário Kertz, sempre das 7 da manhã, mas reprisado aos domingos às 18 horas. Eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog que é o blog do programa do Trabalhador. Lá tem colunistas como a Denise Carneiro, o Antônio Jair, o Radiovaldo Costa, como também o José Benigno. Você vai conhecer grandes e grandes histórias. Tem ainda também o Alisson Mustafa, que é do Simpro, né? E outros colunistas que vão estar com a gente também no blog do trabalhador.com.br. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertz. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Abraçando aqui no início a turma dos aprovados cursos. Atenção, alunos que vão fazer o Enem. Os aprovados cursos liberou 10 bolsas de estudos parciais para você se preparar para o Enem, com aulas ao vivo todos os dias. Qualquer aluno de qualquer parte do Brasil pode fazer. Corre lá e acessa o www.osaprovadoscursos.com.br, ou então entra no zap aí, o 7141011918. Um abraço à turma dos aprovados cursos. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone é o 982343278, 982343278. ID Idiomas, fica em Vilas do Atlântico. Aqui um abraço ao amigo Filinto, Dona Wanda, todos ali no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, você entre os melhores. Eu falei Colégio Apoio, fica em Vilas do Atlântico, ligue 33790191, 33790191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Também para a Confip, que é a assessoria contábil, ligue para o nosso amigo André Campos, no 7133344345, 7133344345. Tem a melhor assessoria contábil na Confip, que fica ali na Vasco da Gama. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar, ali em Vilas do Atlântico. pettep.com.br é o site para você acessar e ficar sabendo de tudo. Ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Abraçando aqui a veterinária Sila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos ali na Pet Tep em Vilas.
Epic é inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic formando fluentes em inglês. 33461045, 33461045. Epic fica na Pituba. Olha, no programa do Trabalhador, eu quero abraçar a turma da banda Samba da Boneca, né? Que vai fazer uma live no dia 14 de agosto, às 19 horas. Aí você pode acessar através do Instagram, né? O @Samba da Boneca, ou então no YouTube, o Samba da Boneca. Tá bom, Antônio Júnior? Todos aí ligados com a gente, um grande abraço. Turma boa aí do Samba da Boneca. Ligado também aqui no nosso programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez, no programa do Trabalhador. No programa do Trabalhador, vou destacar os sindicatos metalúrgicos de Camaçari, mais uma vez conversar com o presidente Júlio Bonfim. E eu lembro que o Sindicato dos Metalúrgicos garantiu, em negociação com o Complexo Ford, o emprego de 1.600 trabalhadores do setor operacional, que entra então em layoff por 90 dias com pagamento do salário líquido para todos os graus. Essa matéria também está no blog do trabalhador.com.br e é com o presidente Júlio Bonfim que fala dessa negociação, mais uma grande conquista do Sindicato dos Metalúrgicos no momento bem complicado que está vivendo aí, não só o Brasil, mas todo mundo em relação a essa pandemia de coronavírus para a segurança do trabalho. Júlio Bonfim aqui no programa do Trabalhador. Bom dia, companheiros e companheiras. Aqui quem fala é Júlio Bonfim, presidente do Sindicato Metalúrgico de Camaçari. Venho aqui trazer algumas posições em relação às negociações junto aos sindicatos metalúrgicos de Camaçari e a Ford. Eu estou responsável como presidente do Sindicato Metalúrgico nas negociações, né, desde o início. Tenho sido muito claro com os companheiros e companheiras. Com isso, estamos vindo aqui trazer algumas diretrizes, alguns encaminhamentos, alguns aconselhamentos e posições que o sindicato tem tido, que eu tenho tido na mesa de negociação, encaminhado junto com todos os companheiros. Tivemos a nossa posição no início de março, né, uma das primeiras empresas que tomaram a posição de suspensão das atividades de contrato de trabalho por intervenção por parte do sindicato, e agora vemos com mais informações e mais posições para garantir emprego, mas principalmente a saúde do trabalhador. Estamos aí com a economia estagnada, problemas seríssimos na questão da economia, não só nacional como mundial. O setor automobilístico está em uma crise muito grande, decorrente a toda essa paralisação econômica, mas com isso estamos tomando algumas decisões importantes para, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e depois garantir também a condição financeira e de benefícios que foram conquistados por esse sindicato. Estamos aí com um problema seríssimo em relação ao que foi feito do programa da medida provisória feita pelo governo Bolsonaro, vários pagamentos errados. Se não fosse o acordo coletivo do sindicato, que daria a condição de equilíbrio de pagamento líquido do salário do trabalhador, estaríamos numa situação muito crítica, onde o governo Bolsonaro até renovou agora, por mais 30 dias, os descontos que podem chegar até 70% do seu salário, mas com a intervenção do sindicato, muitos trabalhadores receberam o salário líquido e houve algumas parcelas de 5, 10, 15, 20 a 25%, dependendo do seu nível de grau salarial. Com isso, tivemos uma negociação com a Ford e, novamente, graças ao nosso acordo assinado no início desse ano, garantindo a estabilidade de 4 anos, estamos conseguindo evitar um massacre que poderia estar acontecendo nessa fábrica de mais de 1.600 demitidos. Temos uma posição aqui a informar todos os companheiros, uma situação séria, importante, mas que eu peço tranquilidade. Temos um acordo coletivo de estabilidade coletiva para toda a fábrica, mas a Ford anuncia a necessidade de afastamento de mais 1.600 trabalhadores, por um período que nós exigimos de 90 dias. Então estamos trocando a medida provisória pelo layoff, aonde o trabalhador vai ficar do mesmo jeito em casa. Primeiro ponto, porque o Senai, onde tem o curso de qualificação, não está aceitando atividade com alunos em sala de aula. Então vai ser feito virtualmente na sua residência. Então esse layoff vai ser 1.600 trabalhadores, 1.000 trabalhadores Ford, 600 trabalhadores de autopeças. Por que a opção do layoff?
Primeiro ponto, o valor praticado da Bolsa Qualificação é de R$ 1.813. Segundo, não vai haver mais corte, mesmo que foi um excelente acordo que o sindicato fez, mas melhoramos mais ainda. O valor vai ser líquido para todos os graus, 62, 63, 64, 65 e 66. Então, seu valor líquido salarial está garantido. Já temos a experiência de layoff de 2016, quando houve o fim do terceiro turno, e, novamente, estamos hoje aqui retornando com layoff, só com condições diferenciadas. Como esse governo é muito atrapalhado, beneficia os banqueiros com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mas, no máximo, direciona para os trabalhadores, para fundo de qualificação ou bolsa qualificação, que no máximo ele gastou em torno de 4 bilhões, nós criamos também um termo de segurança. Caso esse governo atrapalhado venha pagar o valor da Bolsa Qualificação, que é de R$ 1.813, errado, exemplo, você tem o valor salarial do grau 62 de 3.382, isso é o bruto. Teve todos os descontos, que esse valor é referente ao STEP 11, 3.386. Teve todos os descontos, que aí tem que ter a base de desconto, por quê? Porque é uma ajuda compensatória. Com isso, o seu líquido é R$ 2.848,29. O governo vai pagar. Não é prêmio, não é um presente. É a obrigação, porque sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está lá. Bilhões e bilhões para os trabalhadores. Esse fundo vai pagar os seus R$ 1.813, que é referente à à Bolsa Qualificação. E a ajuda compensatória da empresa vai ser R$ 1.035. R$ 1.035,26, que somando os dois, vai dar os seus R$ 2.848. Caso o governo atrapalhado de Bolsonaro não pague aquilo que é devido dos 1.813, pague R$ 1.000, a empresa, nesse termo que está no acordo do sindicato, será obrigado a pagar os outros R$ 813 para a somatória dos dois dar o seu líquido. Como foi no layoff de 2016, por ser um layoff, o ticket de alimentação ele fica suspenso. Então não vai ter o crédito do ticket alimentação. Uma coisa importante, como o curso vai ser feito na residência, tem que ter 60 horas semanais e 180 horas nesses 90 dias. Prazo de retorno, 1º de novembro de 2020. Então já tem data de retorno, 1º de novembro de 2020. Se acontecer alguma coisa extraordinária, antes, no mês de outubro, viremos de novo para passar algumas informações para os companheiros. Mas o prazo de retorno é 1º de novembro, com 90 dias de suspensão para 1.600 trabalhadores. Vai ser tudo no terceiro turno? Não. Vai dividir em 3 partes. 333 no primeiro turno, isso para a Ford que tem 1.000 trabalhadores, 333 no segundo, 333 no terceiro. A empresa vai comunicar a esses trabalhadores que estão já em suspensão de contrato de trabalho do primeiro turno, que tem 333 que vão se afastar lá, e também os demais do segundo e do terceiro turno que já estão ainda na fábrica com hora reduzida. Então vai ser comunicado para esses trabalhadores que eles estarão em layoff nesse prazo, com retorno para 1º de novembro, com o seu líquido total garantido, sem nenhum desconto do líquido. Os funcionários pessoas jurídicas e aposentado, nós temos alguns funcionários que têm algumas empresas abertas, outros que tiveram empresas abertas, e o governo vai identificar que esse funcionário não vai receber porque é pessoa jurídica ou porque já é aposentado. O que é que vai acontecer com isso? Ele vai deixar de receber ajuda, a Bolsa Qualificação. Então, os 1.813 ele não vai receber. Já colocamos um termo no acordo que, a partir do momento que ele não recebe esse valor, a empresa é obrigada a pagar a Bolsa Qualificação do governo, que deixou de pagar, e a ajuda compensatória. Então, as duas coisas será paga pela empresa, daquilo que o governo deixou de pagar, e também a ajuda compensatória que a empresa irá complementar no salário líquido do trabalhador. Importante, o curso, mesmo sendo curso, esse programa que é feito pelo Senai de qualificação, feito em residência, o trabalhador vai ter por obrigação cumprir a frequência mínima de 75%. Se ele não cumprir, é a mesma coisa que estivesse dentro do Senai. Se ele não cumprir os 75%, ele perde a ajuda compensatória daquele mês. Então é muito importante isso. Uma outra coisa importante,
estamos com algumas outras discussões com a Ford. Que discussões são essas? Vai ter um programa de demissão voluntária aberto nesse período. Tem valor, sindicato? Não. Os valores que o sindicato colocaram foram rejeitados pela Ford, os valores que a Ford colocou foram rejeitados pelo sindicato. Então, entrou em um impasse. Eu solicitei à empresa, além da questão do valor, uma proposta que foi a questão também do veículo. Um carro ser dado junto com um valor que seria discutido. Mas vou deixar claro aqui. Tanto o carro como o valor estão em grande interrogação, não tem nada certo. Então, boatos estão já saindo aí de valores, boatos estão saindo aí que já está certo o carro, não tem nada certo, nem valor e nem se o veículo vai ser dado vírgula, né? Pago aos trabalhadores no programa de demissão voluntária. Então, a proposta do sindicato é valor mais carro. O sindicato colocou valores na mesa, não vou colocar o valor aqui porque pode criar uma especulação desnecessária, como até porque a empresa não aceitou o valor. E tanto o carro como o valor foram negados, estamos ainda em negociação. Então não tem nada certo em relação a esses dois pontos e continuamos em negociação para podermos aplicar ou comunicar a todos os trabalhadores um PDV que venha a ser um PDV interessante, diferenciado aqui no Complexo Ford de Camaçari. E nós estamos empenhados aqui em garantir a empregabilidade, mas antes de tudo a saúde do trabalhador. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação de toda a direção do sindicato. Temos um ponto também interessante em relação à questão do Senai, que existe um cadastro de documentação, que esse cadastro de documentação é entregue ao trabalhador, que seria entregue no Ministério do Trabalho, que agora é Superintendência Geral do Trabalho e agora é Ministério da Economia. Quem vai estar responsável de entregar toda essa documentação e cadastrar não será mais o empregado, será a empresa. Também isso a gente colocou para evitar qualquer tipo de aglomeração, exposição sua na rua, com a possibilidade de você poder ser contaminado pelo coronavírus. Então, da mesma forma que a gente está sendo precavido em não fazer assembleia para não expor o trabalhador e fazer um vídeo desse informativo, da mesma forma nós também estamos nos tentando criar situações de segurança para que o trabalhador não se exponha em altos volumes de pessoas, seja para fazer cadastro do Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, e, ao mesmo tempo, evitar que vá na Caixa Econômica fazer qualquer tipo de cadastro. Quem vai fazer tudo isso será a empresa. Essa é uma das preocupações que nós estamos tido e estamos tendo cada dia mais em relação a esse processo de pandemia. Pedimos a Deus que isso passe logo, pedimos a Deus que isso regularize, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, que haja logo uma vacina, que aí essa vacina seja a regularização de tudo isso, que as coisas venham se normalizar, mas precisamos com essas ações, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e, segundo, garantir os benefícios e salários dos trabalhadores. Nós estamos garantindo no layoff que você vai receber 100% do seu líquido, independente agora, não existe mais nenhum desconto em relação ao líquido, independente do seu grau. Se você é 62, é 100% do seu líquido, se é 63, 100% do seu líquido, se é 64, 100%, 65, 100% e 66, 100%. Esse layoff é para o mensalista operacional. O administrativo não está incluso nesse layoff. E pedimos a importância da sindicalização e da unidade dos trabalhadores, que hoje nós temos aí quase 90%, eu creio, dos trabalhadores no Complexo Ford sindicalizados. Esse sindicato, eu e toda a direção, temos mostrado não um simples trabalho, não um trabalho que tem sido referência no Brasil, até fora do Brasil, mas um trabalho de excelência. Esse sindicato, vocês e nós, que somos todos nós trabalhadores, temos que valorizar, porque essa luta que nós estamos fazendo aqui em Camaçari, hoje, é referência no Brasil. E nós temos que valorizar esse sindicato e fortalecer com sua sindicalização. A luta de todos nós está refletindo nessas grandes conquistas e garantias, principalmente de empregos, num momento extremamente crítico financeiro nesse país. E é com a nossa luta, com a nossa unidade que nós vamos vencer. Então, forte abraço, fique com Deus, estamos juntos e vamos à luta. E com vitória, em nome de Jesus. Então, destaquei mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Programa do Trabalhador.
Vamos destacar a partir de agora o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado da Bahia, o Sindijuf. Mais uma vez entrevistar Fernanda Rosa, coordenadora de comunicação e mídias sociais desse sindicato. Saber mais então sobre o Sindijuf, as demandas, o que aconteceu nesse período. Vamos então a um pouco mais aí do Sindijuf no programa do Trabalhador. Inicialmente, obrigado Fernanda Rosa por participar mais uma vez conosco. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. É um grande prazer estarmos aqui novamente falando para esse povo trabalhador. Ô Fernanda, qual é a posição da diretoria do Sindijuf sobre o elevado índice de mortes no país por Covid-19 e as medidas adotadas pelos governantes? Olha, se formos reparar os índices de morte e contaminação em todo o país, é uma verdadeira gincana. Os estados e as cidades estão disputando o primeiro lugar em morte e contaminação. A posição de Bolsonaro sobre a pandemia é criminosa, um verdadeiro genocídio. Ele está brincando com a vida das pessoas. Por sua omissão, já chegamos a mais de 80 mil mortes em todo o Brasil. Mas ele conta com a ajuda dos prefeitos e governadores. A CM Neto ontem abriu shoppings de Salvador, sem garantir que os trabalhadores dos shoppings fossem testados para Covid. Semana passada ele tinha dito que todos deveriam fazer o teste. Agora recuou e vai garantir somente 20%. E sobre o governo de Rui Costa do PT? Em plena pandemia, o estado da Bahia bate recorde de assassinatos. Foram 2.399 pessoas assassinadas até maio desse ano. A maior taxa do país. Falência total na segurança pública do estado. Na Bahia de Rui e de Neto se morre de bala e de Covid, principalmente os moradores da periferia. Não podemos mais aceitar que o lucro seja mais importante que a vida. Como já dissemos outras vezes aqui, precisa aumentar o valor do auxílio emergencial para um salário mínimo por pessoa, e que ele dure enquanto durar a pandemia. Para você ter uma ideia, o Brasil paga de juros a meia dúzia de banqueiros mais de R$1 bilhão por dia e alega que não pode aumentar o valor do auxílio. Uma verdadeira mentira. Rui Costa alega que não pode pagar mais de 3 parcelas do auxílio alimentação aos estudantes da rede estadual de ensino. Uma merreca no valor de R$45. Outra verdadeira mentira. O estado da Bahia vai gastar 44 milhões com ticket de alimentação. Sabem quanto o governo da Bahia libera de imposto para grandes empresas? Mais de 2 bilhões por ano. Esse valor dava para aumentar o valor do ticket em 50 vezes, para vocês verem de quem o governador é amigo. Também é importante garantir empréstimos a juros baixos às pequenas empresas, porque são elas quem mais empregam no Brasil. Dinheiro não falta, o que falta é a vontade política. Em relação ao SUS, qual a sua importância no combate à pandemia? Vocês acham satisfatório, Fernanda? SUS, como também já falamos aqui em outra ocasião, é um grande patrimônio dos brasileiros. Ele foi criado na Constituição de 88, mas até hoje não foi implementado como está na Constituição. Mesmo assim, é ele quem atende a maioria dos brasileiros. No Brasil, em média, 47 milhões de pessoas têm plano de saúde. Os demais, ou seja, mais de 160 milhões, precisam do SUS. Cada brasileiro precisa defender o serviço público. Veja um caso dos bancos privados que lucraram mais de 81 bilhões ano passado. Veja se o Bradesco e o Santander atenderam as pessoas para liberar o auxílio emergencial. Só a Caixa Econômica, que é um banco público, atendeu a população. Já imaginaram se todos os bancos atendessem? Ninguém precisava passar por nenhuma humilhação. Eu queria mandar um recado para todos e todas. O Sindijuf, junto com outros sindicatos, vai lançar no dia 31 desse mês o Fórum Baiano em Defesa do Serviço Público. O lançamento vai ser virtual, vamos fazer uma live. No dia 31, entre no site do sindicato e veja como assistir. Estou entrevistando Fernanda Rosa, que é coordenadora também do Sindijuf Bahia. Como é que está o funcionamento da Justiça Federal da Bahia durante a pandemia? Bom, na verdade, a partir do momento em que foi constatada, a pandemia, isso foi, parece que na metade de março, lá para o dia, depois um pouco do dia 15, a Justiça Federal e os outros ramos da Justiça, tanto trabalhista quanto eleitoral aqui na Bahia,
e também no restante do país, elas fecharam as portas para o atendimento ao público em geral e decretaram que nós trabalharíamos em regime em regime virtual. Então nós estamos em teletrabalho, trabalhamos de casa, fazendo o que a gente faz normalmente no nosso local de trabalho, tá? Inclusive utilizando os nossos equipamentos, a nossa luz, a nossa água, os nossos computadores, mas estamos trabalhando muito. A produtividade está bastante alta. No caso, por exemplo, da Justiça Federal, da qual eu faço parte, o TRF da Primeira Região divulgou que nós estamos batendo recordes de produtividade em termos de julgamento. Então, assim, todos os julgamentos estão sendo feitos, as audiências estão sendo feitas, tudo online. Tem advogados que estão contentíssimos, principalmente os advogados que moram no interior e que, por exemplo, no caso de uma sessão, tanto lá do tribunal mesmo, que é em Brasília, ou como aqui em Salvador, da turma recursal da qual eu faço parte, né, que é toda aqui em Salvador, e pegamos casos do interior, então os advogados não precisam se deslocar para Salvador para fazer uma sustentação oral, fazem tudo online, sessões de julgamento, audiência, tudo sendo realizadas de forma virtual. Então, o trabalho está sendo feito, muito bem feito, inclusive. Uma única questão é que para nós, servidores, fica essa questão de que nós não temos uma orientação a respeito de ergonomia, o nosso equipamento se pifar, a gente que tem que gastar para consertar, entendeu? Se a gente fica sem internet, a gente tem que se virar para dar um jeito para trabalhar. Então, a única grande questão para os servidores é essa, né? Mas está tudo sendo feito, estamos trabalhando bastante. E além de estarmos trabalhando muito, ainda estamos gerando uma economia absurda para os tribunais, porque eles não estão tendo gasto com água, com luz, com telefone, com energia, com nada, né? Com computadores. Então tá uma maravilha. E mesmo com tudo isso, eles agora estão querendo que a gente retorne ao trabalho a partir do dia 3 de agosto. Quer dizer, sem a menor condição, enquanto a gente ainda não chegou no platô da contaminação, enquanto a gente ainda não está decrescendo, a gente não sabe, as condições ainda da pandemia estão ainda alarmantes, né? Já estamos com mais de 80 mil mortos, né? Se não me engano. É isso. E então, com tudo isso, eu não entendo a necessidade de querer, com tanta urgência, esse retorno ao local de trabalho presencial. Em relação aos sindicatos de um modo geral, como é que vocês analisam o governo federal? Olha, essa história, essas brigas imensas do Bolsonaro com vários governadores e políticos, é tudo fachada, pura mentira. Porque na hora de ferrar com os trabalhadores, eles estão todos ali juntinhos. Veja no caso de Rui Costa. Teve uma votação em Brasília para aprovar a nova lei de saneamento básico. Essa lei nova permite privatizar a Embasa. Já imaginaram a Coca-Cola virar dona das nossas águas? Se a pessoa quiser furar um poço em seu quintal, vai ter que pedir autorização a uma empresa privada, ainda por cima uma multinacional, uma empresa que nem brasileira é. E todo mundo já sabe, né? Empresa só pensa em lucro. Já imaginaram isso? Veja o caso, por exemplo, o da conta de luz, como que aumentou depois que foi privatizada. Olha, os trabalhadores precisam se organizar para dar um basta neles. Fora Bolsonaro e fora Mourão. A gente precisa de unidade para derrotar esse governo e os governadores genocidas.
No próximo dia 7 de agosto, teremos um novo Dia Nacional de Lutas. Vamos todos protestar. As riquezas do Brasil têm que ser para os trabalhadores, para aquele peão que acorda às 4 horas da manhã para trabalhar, para a dona de casa que cria seu filho no sacrifício, para aquela empregada doméstica que algumas até arriscando sua vida nos transportes públicos para ir trabalhar. Enfim, a riqueza do Brasil tem que ser para todo o povo brasileiro. Mais uma vez, obrigado. Fernanda Rosa participou aqui do Programa do Trabalhador. Eu quero mais uma vez te agradecer, Ranieri. É muito bom sempre participar do seu programa. E um grande abraço a todos e todas, trabalhadores desse país. Um grande abraço. Destaquei o Sindijuf, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado da Bahia, aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. blogdotrabalhador.com.br, o canal do Programa do Trabalhador. E é no Programa do Trabalhador que eu vou destacar a partir de agora o SINDAI, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Tem como coordenador geral o Gregório Rocha, que eu abraço os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato. E vou ter o prazer hoje de conversar com duas grandes trabalhadoras, duas grandes profissionais, que vão poder nessa entrevista falar um pouco mais, trazer mais informações, principalmente ligados à mulher. Eu vou entrevistar a Nadilene Nascimento, é graduada em Pedagogia pela UNEB, é especialista em Trabalho e Sindicalismo pela Escola Diese e é diretora de formação do SINDAI. Como também vou daqui a pouco entrevistar Gilene Pinheiro, secretária-geral do Sindicelpa, o sindicato que representa os trabalhadores nas indústrias de papel e celulose no estado da Bahia, é secretária de combate ao racismo da CUT Bahia, é bacharel também interdisciplinar em Humanidades pela UFSB, mestrada do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais. Inicialmente, muito obrigado por sua participação conosco aqui, Nadilene Nascimento. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes do Programa do Trabalhador da Rádio Metrópole. Eu sou Nadilene Nascimento, diretora de formação do SINDAI, e hoje estamos aqui no dia 25 de julho, dia em que se comemora o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, para conversarmos um pouco sobre a situação da mulher na atual conjuntura. Bom, já agradeço também a Gilene Pinheiro, aqui no Programa do Trabalhador. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes do Programa do Trabalhador, da Rádio Metrópole. Eu sou Gilene Pinheiro, estou secretária do Combate ao Racismo da CUT Bahia. E nesse 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, estamos aqui para falar sobre a importância da luta antirracista para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores e, em especial, das trabalhadoras negras. Ô Nadilene, na sua avaliação, quais as principais bandeiras de luta das mulheres na atualidade? Bom, hoje existe uma bandeira principal que é contra o feminicídio, contra a violência doméstica contra a mulher, contra a violência contra os jovens, em especial contra o jovem negro. Existe uma bandeira muito forte, principalmente das mulheres pretas, com relação à morte de adolescentes. Então, muitas mães veem seus filhos negros serem mortos aí por uma condição social extremamente desfavorável, onde o tom da pele te deixa numa situação de extremo risco. Então, hoje, um rapaz negro correndo na favela é algo extremamente perigoso para esse jovem, por conta de toda uma conjuntura, de toda uma leitura que se faz do jovem negro da atualidade. Uma outra bandeira também das mulheres são as condições de acesso aos programas de saúde públicos, né? Ao atendimento público que precisa ser humanizado, que precisa atender aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Precisa ter uma humanização dos partos. Mulheres negras periféricas sofrem bastante no processo do parto nas redes públicas. As mulheres vítimas de aborto, seja ele espontâneo ou provocado, são extremamente hostilizadas no sistema público de saúde.
E aí essa mulher ela tem cor, né? Os números dizem e mostram que a grande maioria dessas mulheres são mulheres negras e periféricas. Existe um outro aspecto também que precisa ser avaliado com relação à nossa bandeira, que é a igualdade salarial, né? Nós trabalhamos igual, produzimos iguais em posições iguais, portanto merecemos termos salários iguais. Então esse é um outro aspecto, é uma outra bandeira histórica, que é a igualdade salarial quando exercemos as mesmas funções dos homens. Bom, agora a pergunta para a Gilene: como é que a CUT enxerga toda essa profusão de debates e ação antirracista, e de que forma a CUT se entrega a essa luta, Gilene? Essa profusão do debate racial é extremamente importante e necessária. E a CUT entende que o racismo e a luta antirracista não pode ser desvinculada das questões de classe, que o movimento sindical, quando pensa a unidade da classe trabalhadora, precisa incluir sim suas particularidades e diferenças, porque é preciso pensar, construir e direcionar essas ações, né, de combate ao racismo, esse racismo que se manifesta e se impõe diariamente sobre a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras negras dentro e fora dos seus locais de trabalho. E isso inclui o reconhecimento de que a desigualdade racial é parte estruturante da nossa sociedade e que a produção da riqueza do nosso país está diretamente ligada ao trabalho escravo, cujos bens produzidos os trabalhadores escravizados e seus descendentes nunca tiveram acesso. O combate ao racismo integra a agenda política da CUT, porque é preciso superar todo tipo de opressão sobre a classe trabalhadora e, em especial, sobre as trabalhadoras negras, que continuam ocupando os postos de trabalho menos qualificados e mais desvalorizados no mercado, e que são maioria absoluta nos subempregos e no índice de desempregados do país. É através da luta antirracista que nós seremos capazes de alterar a base da pirâmide social, que serve de apoio para o crescimento da economia brasileira em detrimento dos direitos trabalhistas das mulheres negras. Então, a CUT, através da Secretaria de Combate ao Racismo, tem realizado o debate racial nas suas redes, né, e tem feito a formação do seu coletivo para que a militância possa fortalecer a luta e promover ações qualificadas nas suas bases. Ô Nadilene, segundo dados divulgados pelo IBGE, pessoas pretas e pardas são a maioria entre trabalhadores informais e desempregados. O que acontece com essa população em um cenário de pandemia como o do novo coronavírus? O que acontece com essa população em um cenário de pandemia como essa do Covid-19 é o aumento da fome, da violência doméstica, do desemprego. Há uma ampliação do quadro de vulnerabilidade dessa população negra brasileira. Essas situações já reveladas desde lá da Marcha das Margaridas em 2015, não é? Quando as mulheres se reuniram em marcha em Brasília contra o racismo, contra a violência pelo bem viver, já denunciava essas questões que durante todo esse tempo, ao invés de serem combatidas e minimizadas, elas só têm ampliado. Um maior problema é a fome. As pessoas estão negociando a própria vida para poder comer, seguida da violência contra as mulheres negras nesse cenário de pandemia. A violência doméstica tem aumentado, e esse debate ele precisa ser urgentemente aprofundado. Essa é a face mais cruel do racismo estrutural. Nossas vidas correm perigo e é fundamental, né, para poder fazer esse enfrentamento, a ampliação da participação das mulheres e a capacidade de intervenção, principalmente de mulheres negras, nos processos de organização e de intervenção para a resolução desses problemas. Ô Gilene, qual a relação que você faz entre o aumento de óbitos da população negra e a luta de classes? O que se vê é que a população dos locais que a gente chama de periféricos, né, dos bairros periféricos, a população desses locais, elas não conseguiram parar, né, por questões óbvias, que são as questões de renda. Isso porque muitos dos trabalhadores que moram nas periferias, onde o número de óbitos, o número de contaminados vem crescendo muito, né, eles fazem parte do grupo, né, que é chamado de serviços essenciais.
Então são essas pessoas que estão nos transportes públicos, né, nas estações de trem e que estão expostos à contaminação. E quem são esses trabalhadores? São justamente os trabalhadores da base, né? Os entregadores, seguranças, né, empregadas domésticas, os enfermeiros, né? Então, são esses trabalhadores que estão nessa base, que são os trabalhadores que fazem rodar, né, o sistema, mesmo em tempo de pandemia, e que não têm o direito de fazer o home office, né, não têm o direito de fazer o isolamento social. Mas também é importante notar que outro grupo de trabalhadores, também pobres, e sua grande maioria negras, fazem parte desse grupo de contaminados e do grupo de óbitos, né? São trabalhadores que não tiveram acesso, não conseguiram ter acesso à renda emergencial do governo por N motivos, né? Porque não conseguiram baixar aplicativo, porque não tiveram seus pedidos aprovados. Então essas pessoas, elas voltaram às ruas para procurar trabalho, para procurar sustento, e aí com isso continuam, né, sendo expostos à contaminação do Covid, e uma vez contaminados, né, vieram a óbito. Então eles contribuem para o aumento desse número de negros, né, e negras mortos pela pandemia, um número bem maior do que o de pessoas brancas, justamente pela sua condição de classe social, né, da sua condição de classe, porque são trabalhadores da base, né, e não são trabalhadores que podem fazer o trabalho em home office. Estou entrevistando Nadilene Nascimento, que é diretora de formação do SINDAI. Apesar desse cenário difícil, existem mulheres negras também que estão nessa fase aí de batalha, né? Quais exemplos você poderia citar aqui de resistência e enfrentamento nesse momento tão difícil? Bem, existem organizações de mulheres negras que apoiam mães de negros assassinados, população de rua, prostitutas, né? Toda a população, enfim, em grande vulnerabilidade social. E essas mulheres, quando elas se organizam, elas não se restringem à distribuição de cestas básicas. Elas incentivam essas mulheres na produção de máscaras e sabonete, no intuito de ajudar nesse processo de produzir ganhos para que elas possam sustentar as suas necessidades básicas. Então, não se restringe apenas a doar as cestas. Eu acho uma atividade assim bastante positiva e bastante interessante num cenário tão negativo como esse. Eu gostaria de acrescentar, Ranieri, com relação aos impactos da Covid para essa população de mulher negra, que também é maioria entre as empregadas domésticas, não é? Os empregados domésticos, a maioria são mulheres e mulheres negras. Nesse cenário de pandemia e de Covid, muitas vezes essas mulheres têm que deixar o seu lar e ficar na casa dos patrões, se colocando de uma maneira muito perigosa para a própria saúde, não é? E deixando inclusive seus familiares. E se essa mulher for acometida com o Covid, ela também não tem essa assistência, não tem assistência adequada, porque vai depender da assistência pública, né? É algo diferente dos seus patrões, é uma situação totalmente diferente. Então é um aspecto também que eu gostaria de acrescentar e de realçar que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas mulheres. Estou entrevistando Gilene Pinheiro, ela que é secretária-geral do Sindicelpa, que é o sindicato que representa os trabalhadores nas indústrias de papel e celulose no estado da Bahia, e a secretária de combate ao racismo da CUT Bahia. O Ministério da Saúde e o governo, eles afirmam que não existe estudo que possa ligar a raça como fator de maior risco e de óbito relacionado então ao Covid-19. O que é que você me diz sobre isso, Gilene? Não é o fator raça, não é o fator cor que nos coloca na linha de frente de óbitos e de número de contaminantes do Covid-19. O que nos coloca nessa situação é o racismo estrutural. Esse racismo estrutural que a gente vem falando, né, que é a falta de investimento e a negligência ativa do governo, né? A gente vê o problema da distribuição dos materiais de proteção adequado para os profissionais de saúde. Aí você vê quem são os profissionais de saúde que vieram a ser contaminados e vieram a óbito agora durante esse processo. Mulheres na linha de frente, né, do combate ao racismo, que são as enfermeiras e todos os outros trabalhadores da área de saúde. Nós vemos também, né, as empregadas domésticas, né, a gente teve dois casos, né, de empregada doméstica, de contaminação de empregada doméstica muito batido na mídia, e nós temos também que a própria manutenção, né, investimento e manutenção do SUS,
como sendo o meio de tratamento, adequado de tratamento para a população, porque a população negra não tem acesso a planos de saúde, né? E aí esse Sistema Único de Saúde, nosso SUS, vem sendo atacado, né, pelo governo, né, e sendo retirada cada dia mais as condições de funcionamento desse sistema. Então, o que realmente nos coloca no sistema de maior índice de contaminação e de óbito não é a questão raça, é a questão da discriminação racial, é a questão do racismo estruturado. Agradeço a sua participação, Nadilene Nascimento, aqui no Programa do Trabalhador. Valeu, Ranieri. Eu quero agradecer aos ouvintes do Programa do Trabalhador da Rádio Metrópole, agradecer a atenção e o apoio, e com certeza teremos outras oportunidades para conversarmos um pouco mais, assim espero. Até lá. Valeu então, e também a você, Gilene Pinheiro, muito obrigado por participar conosco. Agradeço o convite e o espaço que a Rádio Metrópole tem dedicado à luta de classe trabalhadora, e agradeço também os ouvintes que nos acompanham nessa luta, e me despeço na certeza de que faremos outros debates com temas de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. E também quero dizer que, apesar do pequeno número de mulheres negras nos espaços de poder e nos cargos deliberativos dentro da política sindical e da política partidária, devemos comemorar o dia de hoje, né, o 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorando a nossa luta, né, a nossa ascensão e o nosso valor. Destaquei o SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia, aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. blogdotrabalhador.com.br, o canal do Programa do Trabalhador. E agora no Programa do Trabalhador, vou destacar o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Tem como coordenador geral o Jairo Batista. Aqui eu abraço os demais coordenadores, demais coordenadoras, e vamos destacar então mais uma vez o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros, né? E o Radiovaldo Costa, o coordenador de comunicação, em mais um sábado participa com a gente. Grande abraço, Radiovaldo. Olá, Ranieri, bom dia. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Satisfação, Ranieri, estar aqui mais uma vez neste sábado com você e com toda a audiência, em nome da direção do Sindipetro Bahia, dialogando aqui os interesses da categoria petroleira, da classe trabalhadora e as informações do nosso sindicato, do Sindipetro, o sindicato de luta, que participa aqui ativamente deste programa, deixando aí a população em geral informada de temas que com certeza interessam a toda a sociedade, Ranieri. Bem, o Sindipetro Bahia me parece estar preparando aí uma campanha, o Radiovaldo, para ser lançada em defesa da Petrobras. Então, como é que será essa campanha e quais são os objetivos dessa campanha do sindicato? Confirma pra gente aí. Sim, estaremos lançando uma campanha. Na verdade, Ranieri, não será apenas uma campanha do Sindipetro Bahia, será uma campanha nacional, através da nossa federação, a Federação Única dos Petroleiros e os seus sindicatos filiados estarão em breve lançando uma campanha nacional em defesa da Petrobras. Nunca na história, Ranieri, a Petrobras esteve tão atacada como está sendo nesse momento por esse governo federal que aí está. Um verdadeiro absurdo, um ataque vergonhoso, um ataque à soberania nacional, um ataque à nossa economia, um ataque à soberania. E o Sindipetro vem muito alertando aqui no seu programa e em outros meios de comunicação do que representa o processo de privatização da Petrobras e das suas subsidiárias que está em curso. E nós faremos uma campanha para justamente se contrapor a essa ação do governo federal. Nós queremos alertar a sociedade, o povo, as lideranças políticas, as lideranças sociais, do que pode representar a total privatização da Petrobras. O que pode representar a privatização da nossa refinaria Landulfo Alves, da Transpetro, das demais unidades da Petrobras. Vai representar prejuízo, vai representar perdas. E nós queremos justamente, Ranieri, buscar, a partir da sensibilização desses diversos segmentos, impedir que esse processo continue. Nós não podemos aceitar que este governo que está, que não tem compromisso com os interesses nacionais, com os interesses do povo da Bahia e do Brasil, possa continuar o processo de desmonte da maior empresa desse país, de uma empresa que nasceu no nosso estado, que está enraizada na Bahia, no Nordeste, em todo o país.
Então vamos sim defender a Petrobras, lançaremos sim, Ranieri, essa campanha, iremos debater com você um pouco mais à frente as ações e o teor desta campanha em defesa da Petrobras, com o objetivo de que você que está ouvindo agora possa participar, possa se aprofundar, possa ter conhecimento e perceber que a Petrobras e suas subsidiárias também é seu patrimônio, é patrimônio nosso e deve ser preservado, cumprindo o seu papel social, econômico, ambiental, ajudando no desenvolvimento nacional, ajudando no desenvolvimento da nossa Bahia. Bem, o Radiovaldo, a direção do Sindipetro Bahia está divulgando e chamando a categoria para assinar, um abaixo-assinado em defesa da assistência médica. Quais são os problemas que estão acontecendo aí com a assistência médica dos petroleiros? Sim, Ranieri, estamos com um abaixo-assinado nacional, virtual, onde as pessoas podem assinar virtualmente esse abaixo-assinado que está aí com forte mobilização, e nós fizemos sim um chamado aí a toda a categoria petroleira da Bahia, sejam eles aposentados, ativos, a assinar virtualmente esse abaixo-assinado. Nós queremos demonstrar nossa força na defesa desse importante patrimônio da categoria petroleira. Infelizmente, a atual direção da Petrobras vem fazendo ataques sistemáticos na perspectiva de rebaixar essa importante conquista de toda a categoria, não só a nível de Bahia, mas a nível nacional. E esse abaixo-assinado é uma demonstração de força, de apoio, de que nós não aceitaremos mudanças na nossa AMS, que signifique rebaixamento de atendimento, de condições desse patrimônio tão importante para todos nós. Além do abaixo-assinado, Ranieri, nós também estamos atentos e debatendo esse assunto com toda a categoria. Inclusive, conseguimos uma importante vitória aqui na Bahia, que foi impedir que a Petrobras cancelasse o desconto da parcela que compete aos trabalhadores da AMS dos contra-cheques dos aposentados, aposentadas e pensionistas, que seria uma forte violação a algo já consolidado há tanto tempo. E graças ao nosso jurídico, nós mantivemos esse desconto em contra-cheque. Inclusive, notificamos essa semana a Justiça de descumprimento por parte da Petrobras, já que já se trata de uma decisão judicial. E também notificamos a Petrobras que tivemos esse mês de julho, vários companheiros e companheiras que não tiveram desconto implementado. Então nós vamos lutar sim para defender o nosso MS. A gente chama aqui, aproveita para chamar toda a categoria a assinar esse abaixo-assinado virtual, acessar lá o site do Sindipetro Bahia, ou a página do Facebook do Sindipetro, do Instagram. Lá tem um link apropriado para que você possa acessar, e vamos ficar atentos para que possamos defender esse nosso direito e não aceitaremos, como já disse Ranieri, nenhum rebaixamento nessa conquista de todos nós. Bem, Radiovaldo, em relação a Petros, nós já debatemos muito aqui no programa do Trabalhador sobre esse assunto, né, que é a Petros. Tem alguma novidade aí para passar para a categoria, algo de novo em relação a Petros? Ranieri, a Petros sempre tem novidade, né? É um assunto realmente muito debatido, polêmico, complexo. A Petros, né, para quem está nos ouvindo aí, é o fundo de pensão da categoria petroleira. É um fundo de previdência complementar fechado que atende toda a categoria a nível nacional. Foi criado pela Petrobras na década de 70 e lá se acumulam os recursos, né, as contribuições de toda a categoria. É o segundo maior fundo de pensão do país, Ranieri. Então é um fundo importante e que é responsável para poder complementar a aposentadoria aí dos companheiros e companheiras em todo o país. E nós tivemos um problema muito sério, algo que para todos nós, Ranieri, é muito caro, que é o chamado equacionamento. O equacionamento é algo que nós estamos aí convivendo desde 2018. Tivemos uma disputa, uma peleja judicial com a Petros gigantesca e conseguimos agora, no mês de junho, implantar um novo modelo de equacionamento na perspectiva de diminuir o impacto financeiro desta medida para os aposentados, aposentadas e também os companheiros e companheiras que estão na ativa. Só que agora teve uma decisão judicial no estado do Espírito Santo, Ranieri, que repercutiu muito na categoria nessa última semana. E aí, queria aproveitar
aqui o programa para tranquilizar os companheiros e companheiras que são membros do Petrus 1, do antigo Petrus 1, como é chamado, sejam eles repactuados ou não repactuados. Assim, a assessoria jurídica do Sindipetro, que tem competência comprovada, qualificação técnica para isso, está analisando, não só de agora, já de algum tempo, possibilidades de poder contestar e poder garantir efetivamente benefícios para a categoria nesse item do equacionamento. E essa decisão que tivemos lá no Espírito Santo, ela vai ser objeto agora de debate, de discussão, de análise, e aí nós iremos informar a categoria qual o caminho a ser dado em relação a esse modelo de ação. Então, nesse momento é aguardar, certo? Tem muitos advogados aí oferecendo processos, entrar com processos, como eu costumo dizer até, Ranieri, vendendo terreno no céu. Então calma, que a assessoria do Sindipetro Bahia é capaz e capacitada, competente para tratar desse assunto, e nós seguramente estaremos dando nas próximas semanas qual a orientação, melhor orientação para que a nossa categoria possa seguir nesse caminho. Beleza? Ranieri, vou encerrando por aqui, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a participação, a oportunidade. Grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Sempre que puderem, acesse aí as redes sociais do Sindipetro Bahia, o site. Lá tem informação de qualidade fidedigna para que você possa estar bem informado, não só a categoria petroleira, mas a sociedade em geral. E seguramente, Ranieri, na próxima semana estaremos aqui de volta no programa do Trabalhador, trazendo as novidades não só para a categoria petroleira, mas para toda a classe trabalhadora e o povo em geral. Grande abraço, fique em casa, se cuide e até a próxima. Destaquei o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez, no programa do Trabalhador. Olha, no programa do Trabalhador eu quero abraçar a turma da banda Samba da Boneca, né? Que vai fazer uma live no dia 14 de agosto às 19 horas. Aí você pode acessar através do Instagram, né, o @Samba da Boneca, ou então no YouTube, o Samba da Boneca. Tá bom, Antônio Júnior? Todos aí ligados com a gente, um grande abraço, turma boa aí do Samba da Boneca. Ligado também aqui no nosso programa do Trabalhador. Programa do Trabalhador. E por falar em direito, chegou a hora de conversar com o advogado Clérison Amorim. Vamos saber mais sobre os direitos do trabalhador. E é o advogado Clérison que traz mais informações pra gente aqui no programa do Trabalhador. Olá, Ranieri, um grande abraço para você, um abraço a todos ligados aqui no programa do Trabalhador. Agora há pouco, olhando aqui, selecionando quem a gente poderia falar no programa do Trabalhador, e observei, viu, Ranieri, que a medida provisória 927, a tão famosa 927, que permitia alterar contratos de trabalho durante a pandemia, perdeu vigência. A vigência encerrou, inclusive, no dia 19, sem convenção em lei. A medida 927/2020 perde a sua vigência e deixa, assim, de viabilizar, inclusive, inúmeras alterações do contrato de trabalho que permitia essas alterações durante esse período de pandemia. Assim, de forma resumida, já que o nosso tempo é curto, mas assim, tem alteração no teletrabalho, por exemplo, agora retornam as exigências previstas na CLT para o regime de trabalho que também haviam sido ampliadas, simplificadas, modificadas. Tem que ter o acordo, tem que ter agora um prazo de transição, tem que ter um termo de responsabilidade, tem que se diferenciar o trabalho do estagiário, do aprendiz. Tem a mudança também, Ranieri, em relação às férias, que a gente falava muito, a gente da área trabalhista, da área jurídica trabalhista aqui, sempre orientando os nossos clientes que momento de flexibilizar, momento de se ceder para poder, nesse período, amenizar os impactos. Com o fim da validade da medida provisória 927, aviso de férias ou aviso de concessão de férias deve ser dado com antecedência novamente de 30 dias, é o que estipula, é o que determina a CLT, não mais com 48 horas como estava previsto nessa medida provisória. Pagamento de férias também tem que ser efetuado, férias antecipadas também volta a que era de maneira anterior à medida provisória. Ou seja, o empregador, ele tem que ter muita atenção agora no que determina, no que diz o patrão, e de preferência sempre consultar alguém que seja capacitado, alguém que tenha um entendimento, para que você não possa assim estar cometendo erros e de certa forma
forma também permitindo que o seu empregador cometa alguns erros, de repente até pela falta de conhecimento. Grande abraço a você, Ranieri, um abraço aos amigos do programa do Trabalhador. Tá, então, falamos do direito do trabalhador com o advogado Clérison Amorim. Foi destaque aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. Saúde é prioridade, dinheiro importante. Só que muita gente não tem plano de saúde. Pensando nessa situação, a Master Life criou um aplicativo que oferece inúmeras vantagens, como alternativa aos convênios médicos, redução de despesas e geração de renda extra. O aplicativo Master Life proporciona aos seus usuários uma rede com mais de 10 mil usuários e uma estrutura de parceiros que leva até os seus associados o melhor em prestação de serviços. Tratamentos dentários com vários benefícios, 100% cobertos e com descontos de até 80% nos demais. Consultas médicas, exames laboratoriais, com uma rede de especialistas à sua disposição. Estabelecimentos credenciados como óticas, faculdades, farmácia, comércio e tudo isso com descontos de até 80%. E mais, você pode ter uma renda extra. Basta indicar nosso aplicativo para seus amigos e contatos e ganhar dinheiro, viagens e prêmios. Nossa plataforma foi criada para levar a cada usuário o maior número de benefícios. Nossos credenciados levam até você promoções que você recebe via aplicativo, gerando mais economia para você. O aplicativo Master Life ainda conta com sorteios semanais e mensais de brindes e vantagens. E para usufruir de tudo isso, você paga uma taxa única e anual para toda a sua família. Não perca essa oportunidade para a sua família e navegue em um mundo de vantagens do aplicativo Master Life. blogdotrabalhador.com.br, o canal do Programa do Trabalhador. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do programa do Trabalhador, e fique por dentro, a partir de agora, de tudo que está acontecendo na área do trabalhador, com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br.